Bem-vindos ao Museu da Maré. Meu nome é Cláudia e eu faço parte da equipe que coordena e toca todo esse trabalho aqui. O Museu da Maré é um lugar de vida, onde a história dessa região, desse povo que mora aqui, é contada através de vários tempos. Tempos que se misturam como num grande calendário, um grande relógio, contando a história dessa região e da integração dessa região com a cidade. O foco do museu é contar a história dos moradores e da resistência desses moradores para permanecer nessa região e para construir aqui o seu lugar de vida. Muitos moradores vieram do interior do estado do Rio, de cidades de Minas, de outras cidades do Nordeste, e aqui vieram construir uma vida melhor. E dentro dessa perspectiva construíram suas casas e fincaram aqui, principalmente na parte que era a maior parte da maré, que era a parte de água, né, as palafitas, e em cima das palafitas construíram suas casas. Pensei de organizar o museu como se você estivesse andando por ruas e pelas vielas da comunidade, né, aqui da Maré, enfim. E por isso que ele é feito nessas coisas meio estreita, meio parecendo um labirinto. E dentro dessa ideia, tinha que se pensar também na questão da cor. E quando se viu a ideia de que cor eu usaria através dos tempos, eu pensei de abrir o museu com a coisa do abóbora marrom, que seria a referência da questão da terra. As pessoas do Nordeste que saem da seca e vêm para o Rio de Janeiro em busca da terra, e o laranja tem essa representatividade, essa questão importante dentro da organização da cor no museu. O azul, as pessoas saem da seca e caem na água, né? Que é a maré. É a água da Baía de Guanabara, é um local da falta da água, é o local onde que se tinha a festa dos pescadores, que aqui tinha era uma região de pesca.
biodiversidade marinha, piquenique, areal, banho de mar, redes, barcos, pesca, sustento, festa de São Pedro, Nossa Senhora dos Navegantes, procissão, balanças d'água, rola-rola, bacias, latas na cabeça, varais, aterros, fábricas, poluição. A ideia da construção do barraco no meio, porque é um ponto forte dentro da comunidade da Maré, essa coisa de ter vivido sobre a água. Desconstruir essa coisa de você só viver sobre o barraco. Por isso que a ideia de colocar um barraco a 3 metros de altura. E a gente queria muito ver a Maré, como é que ela era antes. A gente tinha esse sonho. Nessas pesquisas que a gente fez sobre a Maré, a gente descobriu, conheceu a obra do fotógrafo Augusto Malta. E numa das nossas idas ao arquivo, a gente se deparou com uma pasta, né, que era a pasta que estava escrito assim, Praia do Apicu. E quando a gente abriu a pasta, foi assim um momento de extrema emoção, porque ali tinha uma série de fotos que faziam uma composição, juntando uma com a outra, e que mostravam nada mais, nada menos do que a Maré no início do século XX. E justamente a foto é essa aqui, foto da Praia do Apicu. Essa foto foi tirada da entrada da Ilha do Fundão. Ela mostra toda a região da Maré, o canal de Ramos, que ainda existe. Aqui atrás o Morro do Timbal, totalmente desocupado, com muitas árvores. Aqui ainda dá para ver que a pedreira não tinha sido explorada, porque o morro depois foi explorado. A pedra que tinha aqui foi toda retirada, né? E aqui o bairro de Bom Sucesso, o loteamento, as primeiras casas do bairro. Essa é a região da Maré, sem ocupação nenhuma. Aqui as ilhas, né, que formavam um arquipélago que hoje é a Ilha do Fundão. Aqui a Ilha do Pinheiro também está toda aterrada, foi integrada também ao continente, onde existem algumas comunidades aqui também da Maré. E aqui a gente pode notar um barraquinho, uma casinha, que a gente pode dizer assim, é o primeiro barraco da Maré. Tempo da casa, do aconchego e da segurança. Para muitos que chegaram depois, só restaram o mar e o mangue. Antes da casa, foi necessário construir o chão. Casa de madeira sobre as palafitas. Depois vieram o aterro, o tijolo e a laje. Em mutirão vão surgindo novas casas. Outras o governo construiu. Centro de habitação provisório. Casas coloridas, telhas de amianto, apartamentos e duplex vermelhinhos. Tempo da casa e do aconchego. Com a construção da Avenida Brasil, né, a gente tem 2 fatores que são fundamentais para a ocupação dessa região da Maré. Primeiro, trazer para cá as grandes indústrias que se instalariam no que eles chamaram de a nova zona industrial do Rio. Antes, a zona industrial do Rio ficava no Caju, São Cristóvão, Benfica. Posteriormente, com a Avenida Brasil, ela então avança para o entorno da avenida. Quer dizer, se as fábricas vêm, se as indústrias vêm, elas trazem os empregos. E muitos trabalhadores que construíram a Avenida Brasil vieram do Nordeste, desciam no Campo de São Cristóvão e vieram trabalhar aqui na avenida. Eles não tinham onde morar e começaram então a ver as possibilidades de ocupação que havia nessa região próxima à obra, assim como na obra de construção da cidade universitária. Todas as grandes firmas tinham vontade de se localizar aqui, porque era boa via de acesso, essa coisa toda. E eu lutava para que nós não saíssemos daqui. Então, no segundo congresso de favelas do Rio de Janeiro, o meu projeto foi todas as favelas que tivessem pelo menos 20% de casa de alvenaria, não seria removida, a não ser em caso de calamidade. Mas, por livre e espontânea vontade das autoridades, não seria removida. E provei que na nossa comunidade 80% eram trabalhadores de carteira assinada e nós não poderíamos sair daqui para longe, porque senão se tornava difícil para a gente poder conviver. Então esses fatores acabaram incentivando essa ocupação
que mais tarde vai crescer, né, ao longo dos anos, a partir da década de 40, que vai dar origem, então, à região da Maré. E a Maré foi crescendo, e foi crescendo justamente sobre o mar. As pessoas que chegavam não tinham mais os terrenos ou iam para um outro núcleo de ocupação que acabava se estendendo sobre a Baía de Guanabara. E é justamente essa a grande marca que a gente entende que é a marca da Maré. Favela que não tinha um chão, uma favela onde os moradores tiveram que ocupar de uma forma extremamente resistente, que não só uma resistência contra autoridades públicas que derrubavam os barracos, que pressionavam, reprimiam, mas também contra as próprias forças da natureza. E a gente pode passar para um outro momento, né, que é um momento de transformação urbana nessa região da Maré. Quer dizer, a partir da década de 40, quando a gente tem início da ocupação, né, o primeiro núcleo de ocupação se dá aqui no Timbal, posteriormente Baixa do Sapateiro, Parque Maré e depois Parque Rubem Vaz e Parque União. Aqui a gente tem a rua principal, que corta Nova Holanda. Ela é construída de uma outra forma. Ela é construída pelo próprio governo do estado da Guanabara, na época de Carlos Lacerda, dentro de uma política de remoção das grandes favelas da cidade do Rio, principalmente aquelas que estavam ocupando terrenos em áreas de interesse da especulação imobiliária. Chegar em casa à noite, depois do trabalho, mas ainda não dá para descansar. Tem que ir para a fila d'água, encher as latas, ou esperar o caminhão, que traz o concreto para espalhar no chão. No domingo, tem um tirão para erguer a casa, colocar a laje. O trabalho transforma o lugar, recria o espaço, gera novas relações. É do trabalho que nasce a Maré. Essa foto é uma foto geral, né? É uma foto tirada às vésperas da intervenção do governo federal, do Projeto Rio, e aqui a gente tem o Timbal, com uma pequena franja de palafitas, você tem aqui a Baixa do Sapateiro, o Parque da Maré, e o que a gente vê aqui é as poucas casas que estão sobre o mar, que é essa franja formada por palafitas, elas iniciavam aqui. Isso tudo foi aterrado pelos próprios moradores. Com exceção da Nova Holanda, que aqui a gente vê muito claramente, ela tem toda uma regularidade nas construções, né, porque foi planejada e construída pelo governo do estado da Guanabara. E aqui, então, a gente vê que a Maré, antes da intervenção do Projeto Rio, já se encontra bastante aterrada. E como é que os moradores faziam isso? Eles trabalhavam em obras, compravam caminhões, se cotizavam, juntavam os vizinhos e fechavam, às vezes, uma quadra. Compravam o caminhão e as famílias iam trabalho de formiguinha, à noite, de madrugada, né, trazendo os aterros para construir o chão da casa. Num lapso aí de 30 anos, né, a gente já tinha toda essa parte aqui aterrada da Maré e aterrada pelos próprios moradores, que construíram as ruas, as quadras e o chão dos seus barracos. Em 79 começou então o chamado Projeto Rio. Iniciaria no Caju, terminaria em Caxias,
faria um grande aterro na Baía de Guanabara e se constroem casas para fazer a remoção desses moradores dessas áreas de palafitas, que é o que a gente pode mostrar aqui nessa área, que é a área das palafitas. Olha. O barraco, que é a grande peça do museu, né? Aqui a gente vê um barraco, o fundo do barraco, e aqui as grandes transformações pelas quais passou a maré. Um pequeno barraco de madeira sustentado por estacas. Ícone de uma paisagem inexistente no presente, imagem simbólica do passado. Âncora da lembrança. Sua cor é azul. Não um azul monótono e frio das paredes lisas. É um azul de muitos tons, roubado da cor das águas, do céu e da vida, mutável conforme a luminosidade dos dias. Os anúncios de tempestades, os fluxos do mar e os dramas da existência. Uma pequena varanda é o que restou como porção do mundo exterior. A porta se abre em duas. Primeiro, para olhar quem chega. Depois, para convidar a entrar. Por dentro, a vida é rosa. Num único cômodo se escreve a vida. Aqui, os objetos falam. Na parede, a lamparina. Velhas fotos retocadas. Um calendário antigo. Quadros, muitos quadros. Do Sagrado Coração, São Jorge, Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora da Conceição, todos acima da velha cama patente. No guarda-roupa, vestidos de chitas, saias, blusas, calças e camisas usados com suas marcas e cheiros. Sobre o guarda-roupa, há malas de couro e papelão, malas surradas, corroídas por inúmeras viagens, depósitos de lembrança, denunciando que quem vive ali está constantemente de passagem. Há um criado mudo, num barraco, sim. 2 gavetas que podem ser abertas. Por aqui, os objetos dialogam e podem ser tocados. E ao abrir, se encontra mais vida. Grampos de cabelo embrulhado num tosco papel. Bijuteria descoloradas pelo tempo. Orações já muito recitadas e antigas notas de dinheiro que não compram mais nada, somente o passado. Um velho rádio emudecido que foi do seu Carlo, uma velha Bíblia com as marcas do sebo e uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida.
da fé, tempo de contradições e coerências, dúvidas e certezas, medo e esperança. Tempo da diversidade, da mistura, do sincretismo. No tempo da fé, tudo o que é humano encontra-se com o divino. Tempo da feira, tempo de sons, sabores, cores, cheiros, um dia aqui, outro ali, cada dia uma feira, cada dia um lugar diferente. Tempo de acordar antes do sol, trabalhar duro para ganhar o pão. Música, alegria e emoção. Tempo da ginga e da dança. Tempo de expressar nossa cultura, feita de mistura e troca, carregada de paixão e vida. Em 2006, logo após a inauguração do museu, que foi registrado e vinculado em vários meios de comunicação, vários moradores vieram fazer suas doações e trouxeram vários objetos. Mas esses objetos, na verdade, já existiam, alguns deles, e até que foi o que motivou a ideia dos tempos, porque em 2004 nós fizemos uma exposição chamada A Força da Maré no Museu da República. Essa exposição ficou 1 mês e meio no Museu da República e vários moradores emprestaram objetos seus para que a gente pudesse compor uma instalação no museu. E depois da exposição, muitos moradores que foram visitar a exposição ficaram muito emocionados e não quiseram os objetos de volta. Teve toda uma parceria de todos os moradores com a doação dos documentos, com a doação dos objetos, entendeu? Então, assim, cada morador que entra aqui, olha, é de uma emoção tão grande, sabe? Por verem a sua história contada, retratada aqui no Museu da Maré. Eu vivi na Maré, eu não morei em Palafitas.
Quando eu vim morar na Nova Holanda, na comunidade da Nova Holanda, já existia uma parte aterrada, né? Mas eu tinha, sim, amigas que moravam em Palafita. E eu ia visitar essas pessoas. Então, quando surgiu essa ideia do museu, da réplica de uma palafita, eu falei, nossa, eu tô dentro porque eu participei de tudo isso. Foi assim, um despertar, foi um acordar. Um momento importante da vida e da história dos moradores da Maré, e uma palavra que marca muito toda essa trajetória, é resistência. Aqui sempre foi preciso resistir, criar estratégias para permanecer no lugar, para não ser removido, barraco destruído, a casa queimada, negociar pela permanência junto às forças militares que diziam que eram donas dos terrenos, a prefeitura municipal que trazia a guarda, que foi criada para erradicar favelas, que trazia para derrubar os barracos. Tomando uma área como esta como gritante modelo negativo, em junho de 1979, o governo criou o Programa de Erradicação de Submoradias. O Promorar é uma ação nova e original dentro da nossa política de habitação. Sua meta? Acabar com estes submundos, criar moradias condignas a cerca de 1,5 milhão de moradores de centenas de favelas. Aqui, onde os dramas sociais se entrelaçam e proliferam, a solução tinha de ser executada a duas mãos. A gente lembra nos depoimentos de moradores que se passava um cabo de aço nas pernas das palafitas e um trator saía puxando e assim de uma hora para outra se derrubava todo um trabalho de dias e mais dias das pessoas. Se destruía a vida das pessoas apenas com cabo de aço e com trator. E os moradores foram percebendo que era preciso resistir, foram se organizando, foram se unindo e a Maré foi permanecendo. E a Maré foi dando uma aula de como fazer para transformar todos os problemas que ela tinha em soluções e em novas alternativas para a permanência. O que nós queremos é mudar essa visão que a mídia muitas vezes coloca, que a Maré é um lugar onde se produz só violência, e queremos mostrar que aqui se produz muito mais, se produz vida. Graças a Deus estou conseguindo ver os frutos que eu plantei, porque eu cheguei a diretor da associação, e como diretor da associação eu fui presidente da comissão de representação da Maré no primeiro Congresso de Favelados do Rio de Janeiro. E vocês são os pioneiros que vieram justamente desbravar e tiveram a coragem de fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Fazer um museu dentro de uma comunidade carente. Sempre foi preciso resistir à força da maré,
a ação da polícia, as ameaças de remoção. Os moradores se organizaram em associações, lideranças surgiram, muitas conquistas foram alcançadas, mas o tempo da resistência não acabou. É preciso continuar resistindo. Violência, preconceito, discriminação. Aqui, resistir sempre foi preciso, mas resistir sozinho é impossível. O arquivo ele é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não conheceram a maré, as crianças, adolescentes hoje em dia, que nunca viram uma palafita, a área da maré que era basicamente formada por mangues, hoje em dia foi tudo aterrada, então as crianças e adolescentes não têm essa consciência. Então, com o arquivo, com as fotos, os documentos e alguns vídeos que remetem a isso, a gente está criando uma valorização também do próprio bairro. E a criança sabe que a Maré tem uma história de luta, de resistência, onde seus pais e avós participaram de toda essa luta e história, e com isso passa a valorizar mais o local em que vivem. E o museu cria um espaço, né, que devora, né, um antropofágico, digamos, em relação à rede de memória, porque o museu a expressão catalisa todas essas ações e aí qualifica mais essas ações, né, porque dá uma dimensão maior de cidade, país, de mundo, né, e essa relação com a cidade é importante porque é um trabalho de identidade que tem que ser feito com o morador da Maré, mas também com a cidade, né, um trabalho de mão dupla. No final do ano passado nós fomos homenageados pelo IFAM, através do DEMU, como uma das instituições museológicas que contribuíram para a museologia no plano nacional. O primeiro prêmio que nós recebemos, que foi o Rodrigo de Melo Franco, fomos contemplados com o Prêmio Cultura Viva. Foi um prêmio organizado pelo Ministério da Cultura. Nós ficamos em segundo lugar na categoria principal. Fomos recebidos também num Palácio da Alvorada, né, onde fomos homenageados com a Ordem do Mérito Cultural. Isso foi dando cada vez mais consistência ao projeto e reafirmando, né, nossa linha de atuação na memória, na preservação do patrimônio histórico da Maré. Was polluted, but he wants to make sure that you understand also that the Fundão Island, where the university is located, that consisted of 7 small islands, and then they filled it in with infill so that it would be Uma outra ação da Rede Memória é a contação de história. É o grupo Maré de História. E eles contam histórias, narrativas, causos, que a gente chama em lendas, dos moradores mais antigos. Então eles contam histórias como casamento na palafita, porco cara de gente, mataram o meu gato. Enfim, algumas histórias que são da Maré, próprias da Maré. E algumas histórias universais. E o contador de história serve também como um meio de comunicação entre a rede de memória e as escolas públicas da Maré. Tudo começou assim, teve uma oficina lá em cima, ia ter uma oficina de contação de história. E aí me chamaram para fazer parte, e aí eu fui fazer parte dessa oficina. Mas eu pensava que era uma oficina para aprender a contar aquelas historinhas, né? Literaturas infantis e tal. E depois eu vi que não, que era uma coisa muito mais profunda. Era para trabalhar o livro de contos e lendas da Maré. Contar as histórias da Maré. E aí começamos a trabalhar as histórias, assim, foi um período assim, muito longo de gestação, porque cada história, né, demorava muito, ver quais eram os personagens, quem eram essas pessoas, como é que elas eram. A importância desse grupo, o que esse grupo faz? Esse grupo faz um trabalho em escola, em creche, e trabalhar com os adolescentes é importante porque no contar as histórias da Maré, a gente já emenda tudo, já resgata também toda a história da Maré, fala sobre a Maré, fala sobre o museu. E para os idosos também que a gente trabalha, é muito bom, porque quando a gente conta para os idosos, eles lembram. Então é assim, a gente vai para fazer um trabalho numa escola, que vai demorar meia hora, a gente acaba ficando 1h30, 2 horas. Porque aí eles começam a relembrar do porco com cara de gente, da figueira mal assombrada, o casamento da palafita, a história do lobisomem, mataram o meu gato, a mulher loira. Eu não apago o meu passado. Quem não tem passado não tem história. Até aí, tudo normal. Porque a grande surpresa
que é um espaço muito irregular, né, com essa noção de estar andando na favela, pelos becos, pelas ruelas, desconstruir essa coisa da telha só, a coisa da proteção, né, tirar a telha da função dela de telhado e colocar como parede. O mais contemporâneo hoje, que é a coisa da alvenaria, que não é mais o barraco, você sai do barraco e encontra um produto mais barato que a madeira, que é a alvenaria, e essa parte representa o que hoje é a Maré, que é um espaço em construção. Essa ideia aqui de colocar as janelas e tal, é aquela ideia da continuidade do beco, da ruela. Você quando passa numa casa e tem lá a janela aberta e você sem querer olha para dentro da casa das pessoas, observa o que tem dentro, é a porta que fica aberta. Tempo do dia a dia, da rotina. Tempo da escola, da brincadeira, do futebol. Do bate-papo, da paquera, do namoro. Tempo da casa, da criança, do homem e da mulher. Tempo do trabalho e das preocupações. Tempo que voa e nos consome. Mas também é o tempo de reflexão. Tempo de rever o passado. Bom, a gente está aqui no alto do Morro do Timbal, num lugar chamado Pedreira. Desse lugar a gente tem uma visão mais ampla da maré, de um dos lados da maré. E aqui nós temos a Baixa do Sapateiro, logo aqui abaixo, Parque Maré, as Casas Vermelhas formam um conjunto Nova Maré, depois Nova Holanda, Rubens Vaz e Parque União. Aqui a gente tem a cidade universitária, que hoje a cidade universitária é uma grande ilha, uma ilha que se resultou do aterro de 8 ilhas que formavam o arquipélago do Fundão. Então eram 8 ilhas que foram aterradas. O aterro dessas ilhas acabou também criando um problema, que era um problema de circulação da água do mar aqui, né? E aí hoje dessa região toda de Baía de Guanabara restou apenas aquele pequeno canal, que é o canal do Cunha.
espaço da criança que a gente pega esses brinquedos, né, essas possibilidades de brincadeira sem muito recurso e trazer um pouco para a exposição, porque alguns desses brinquedos, desses objetos, as crianças não estão brincando mais, né? E aqui a realidade é fazer tudo no nível, tudo no mesmo nível, porque a ideia é as pessoas subirem por cima da estrutura, que o museu é um espaço em movimento, em construção o tempo inteiro, como a própria favela, como a própria cidade do Rio de Janeiro. Bola de gude, bate-bag, bambolê, peão. Amarelinha, caracol, garrafão, pipa, roda, corda, rua. Cabra cega, esconde-esconde, passa-anel. Também passa o tempo, mesmo quanto a nossa vontade. Agora, criança na rua é ruim. E a brincadeira, aonde fica? Esse tempo aqui é o tempo do medo, seria o medo das crianças caírem na palafita. E quais são os nossos medos? No tempo do medo, havia tábua podre, criança caindo na água, ventanias, tempestades, ratos, remoções. O medo de viver no barraco, né? As pontes que davam acesso para as casas, porque tinha uma parte que ela era aterrada e as outras não eram aterradas, e as pessoas construíam as passarelas e as pessoas passavam por essas pontes para carregar água, para fazer tudo. Tem uma vista aqui bonita, né? Aqui é uma beleza, que desgosta. O que desgosta é aquelas coisas. Esses besouros que vêm de lá, que eles mandam de lá. É. E chega aqui mesmo? Olha, claro que chega aqui. Olha aqui. Aqui. Eu furo o meu portão. Cara, os caras de lá de baixo tá vendo vocês aqui. Eles ficam de binóculo. Eles pensam que a polícia está aqui. Nada, é confronto de um com o outro. Há outro medo contemporâneo, né? O medo do tiro. Aí esse é um espaço que traz essa reflexão. Aqui tem essa parte que é construída feito uma estante, colocar várias estruturas quadradas,
com formas geométricas, vão ser moldes de tiro, que a gente vai tirar esses moldes, enfim, aqui pela comunidade e vai colocar aqui nessas estantes. Colocar raio-x de pessoas que levaram bala perdida e tal. A gente vai colocar nessa outra parede, né? E no meio a gente vai fazer um totem, e esse totem vai conter essas balas, esses projéteis. As crianças recolhem nas ruas, os moradores recolhem nas ruas e trazem para cá. Existe a bala perdida, a violência, a morte bruta. Os medos que nos assombram podem nos paralisar, tanto quanto nos motivar a lutar pela transformação da realidade. Uma reflexão sobre a bala perdida, né? Que hoje ela só não está na favela, como está atingindo todo mundo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Num outro espaço da casa, somos devorados. Um velho fogão a gás, da marca Cosmopolita. Um paneleiro arrumado, com panelas brilhantes e areadas. Bule e pratos de ágata. Garfos, colheres e facas desgastados pelo uso. Despertam o apetite da alma. Um pote de cerâmica sobre a aba do fogão nos alerta que ali ainda se cozinha com banha. Sobre o fogão, uma prateleira, singelamente forrada por um papel cortado, com a geometria dos balões. Ao lado, uma mesa revela que às vezes se substitui o gás pelo querosene, o fogareiro jacaré. Como não há geladeira, a água geladinha verte do filtro e da moringa. E ali somos devorados pelos pensamentos, do alimento ganho com o trabalho do dia a dia, dos dias em que não há nada para comer. A percepção da fome nos devora. Uma mesa cercada por 3 cadeiras, todas diferentes entre si, formando um conjunto interessante. Ali, um lugar de encontro. Nela se conversa e se silencia. Podemos ver a família, os amigos, os vizinhos tomando o café da tarde, passado no coador de pano, com um pedaço de pão. A avó fazendo o capitão, misturando o feijão cozido com carne seca e a farinha crua de mandioca. Os pais alegres no dia do batizado, servindo o macarrão com galinha. O telhado é pesado, de telhas de barro tipo francesas, em 2 águas, de acabamento irregular. Não protegem tão bem do sol e das chuvas. Tem frestas e goteiras. As telhas, o vento pode arrancar e expor os medos. Esta casa é de todos e de ninguém. Um barraco de madeira, razão de ser e centro da história de vida de milhares. É mais que um lugar, é um lugar de memória. Ponto central aqui, com certeza, é o barraco, é a casa. E ali eu já presenciei vários encontros de moradores em que, sem se conhecerem, eles começam espontaneamente a contar as suas histórias, a falar do passado, suas memórias, e é justamente pensar nesse presente, como é que esse presente está agora e ver como é que é possível, a partir de todas as mudanças que eles perceberam que ocorreram nesse espaço, a partir da própria organização dos moradores, pensar um futuro.
reconhece o entusiasmo deste povo que espera moradia, água, luz, esgoto sanitário, creches, escolas, áreas de recreação e de lazer. Mas dentro dessa maquete tem uma coisa meio idealizada, né? Porque você vê que tem espaço entre as casas, que não é uma realidade hoje, que é uma casa colada na outra. Tem árvores. Prosseguirá dentro do espírito em que começou, pois todas as promessas serão cumpridas. Entre as promessas, alinham-se estes tipos de casas para os favelados da Maré. O que ainda não é, um dia será. Será a partir das lutas e das conquistas, das memórias que resistem ao esquecimento. Será a partir do hoje, da coragem, do trabalho, do engajamento, do diálogo e da tolerância. Será a partir de políticas públicas, políticas comprometidas com a transformação. Será a partir da prática da cidadania. Tempo do futuro, um tempo que já começou. As pessoas que visitam o museu, elas registram suas impressões, sentimentos, opiniões no livro que a gente tem aqui, e muitas desses depoimentos são justamente nesse sentido. Se nós, moradores, no passado conseguimos nos unir e transformar essa região que é a Maré, com certeza nós podemos mudar esse presente para um futuro melhor. Ah, você é quem? Esqueci aquele passado lá de trás? Não, eu sou a Marilene, hoje contadora de história do Museu da Maré. E a Marilene do passado? Ficou aonde? Eu não apago o meu passado, tem gente que quer esquecer. E eu quero esquecer o meu passado na Maré. Eu digo, não, quem não tem passado não tem história. Muita gente desconhece o Ilara, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilara, tá? Muita gente desconhece. São mais de 50 anos que vivem ali, trouxeram suas famílias, muitas outras famílias foram criadas ali. Uma vida de trabalho, de produção, de relacionamento afetivo, de amores, de sonhos, de criações extraordinárias, de luta para, enfim, sobrevivência, para criar filhos, coisas desse tipo. Então tudo isso é uma longa memória, é uma longa acumulação. Além do mais, trouxeram suas lembranças, trouxeram suas marcas do Nordeste, vários elementos, vários aspectos da vida nordestina, desde um instrumento musical até um tipo de panela de barro. Tudo isso o museu pôde, ou seja, tanto as coisas materiais quanto as lembranças, as memórias propriamente ditas, os relatos sobre sofrimentos, os relatos sobre alegrias, os relatos das festas de São João, das primeiras festas de São João foram feitas ali, as primeiras fogueiras. Quer dizer, tudo isso o museu dá conta. Pequeno como ele é, simples como ele é, humilde como ele é, mas de uma importância extraordinária para essa gente. E não só para essa gente, não só para aquela comunidade, mas para todos nós que precisamos ter livros nos quais ler a história dessa gente. E esse Museu da Maré é um livro aberto todos os dias, à visitação de todo mundo.